A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Bom, vamos começar, né? Eu intitulei essa mensagem Um Menino nos Nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar hoje sobre o Natal, nascimento de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus, mas é uma convenção mundial de que no dia 25 de dezembro nós comemoremos o aniversário, o nascimento de Jesus. Então, sem muita polêmica, vamos aproveitar essa data, já que o mundo inteiro está celebrando, vamos celebrar também e falar do nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós te adoramos, ó Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada lar agora, abençoando cada pessoa, cada indivíduo, meu Deus, acalmando os nossos corações, que nós possamos colocar o nosso foco totalmente na Tua palavra. Papai querido, fala aos nossos corações, ministra-nos, ó Deus, a Tua vontade. Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero começar com o texto que está em Gálatas, no capítulo 4, no versículo de 4 a 7. Gálatas 4, de 4 a 7, diz assim: Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Oh, que texto maravilhoso. Eu tenho certeza que você conhece a história do nascimento de Jesus, né? José, ele estava para se casar com Maria e ele se viu numa situação delicada. Maria ficou grávida do nada e ele estava planejando no seu coração abandoná-la, deixá-la. Imagina na sociedade daquela época, uma mulher casar e estar grávida antes de se casar. Então José se sentiu completamente desconfortável e queria abandoná-la, mas ele tem um sonho, e nesse sonho um anjo diz para ele: José, não temas, porque o que está sendo gerado no ventre de Maria é uma obra do Espírito Santo. Pode recebê-la como sua esposa. E depois desse sonho ele teve paz e ele a recebeu. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus que ele não conheceu Maria até que o menino nascesse, até que Jesus nascesse. Depois disso, José e Maria tiveram um casamento normal. Mas também diz no livro de Lucas que um anjo apareceu, o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: Maria, você recebeu a graça de Deus, você foi escolhida para ser mãe do Salvador do mundo, né? E ela disse: mas como isso vai acontecer? Então o anjo falou para ela: você vai conceber, você vai dar à luz pelo Espírito Santo de Deus, e esse menino, o nome dele será Jesus, e ele vai salvar o mundo. E ela disse: seja feita em mim conforme a tua vontade. Ela aceitou o desafio. Jesus nasce, Jesus vive uma vida exemplar, cumpriu toda a lei de Deus, viveu uma vida completamente sem pecado algum, né? Morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Ao terceiro dia ele ressuscita
provando que tudo aquilo que ele falou era verdade, que ele era realmente o Messias. Ele vence a morte, ele aparece aos discípulos. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, ou seja, o viram depois da ressurreição e testificaram de que aquele era realmente Jesus, viram as marcas, viram a ferida, né? Tiveram o mesmo privilégio que Tomé teve de vê-lo após a ressurreição, né? E o livro de Atos diz, muitas testemunhas o viram sendo assunto, subindo ao céu, no capítulo 1 de Atos, né? Muito bem, então, em meados ali dos anos 50, né, Jesus, ele nasceu, ele viveu 30 anos, a gente conta o ano 1 a partir do nascimento de Jesus, ele viveu aproximadamente até o ano 33, né, para ser mais exatos, tá? Vamos colocar assim. Então, no ano 33 ele morre na cruz, em meados dos anos 50, o apóstolo Paulo escreve uma carta escreve uma carta para os Gálatas, as pessoas que viviam na região da Galácia, várias igrejas diferentes ali naquela região, e ele diz isso, ele explica, né, o evangelho segundo Paulo, vamos dizer assim, ele diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, porém filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós vamos entender o que Paulo quis dizer com essas palavras, ok? Então o primeiro ponto aqui está no versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa isso? Então vamos explicar. Lá no Gênesis, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, Adão e Eva são criados, tudo está perfeito, até que o pecado entra em seus corações, eles consumam o pecado, eles cometem o pecado. Deus então profere uma palavra de punição a Adão, profere uma palavra de punição à mulher, e profere uma palavra de punição à serpente, né? Mas quando Deus fala à mulher, ele diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e porei inimizade entre ti, na verdade ele está falando com a serpente, perdão, ele diz, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente, entre você, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, ou seja, entre os teus descendentes e os descendentes da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça, a descendência da mulher vai ferir a sua cabeça. Um dos descendentes dessa mulher vai pisar na sua cabeça, vai te matar, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira mensagem do Evangelho descrita na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o próprio Deus, ele prega o Evangelho. Ele diz, haverá um descendente da mulher, um descendente humano, que vai esmagar a cabeça da serpente, vai destruir este poder físico e espiritual que a serpente tem de manipular, né? E vai esmagar, vai matar. E a serpente vai ferir o calcanhar, referindo-se à morte de Jesus na cruz. Nós sabemos que a morte de Jesus na cruz não foi o final, porque ele ressuscitou. Então é uma metáfora, né, que Deus está fazendo. Ele vai matar você e você vai feri-lo no calcanhar. Muito bem. Acontece a história, vem passando a história, quando
Deus chama Abraão. Abraão tem um filho, Isaque, e aí Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Deus pede: Abraão, eu quero uma prova do seu amor. Eu quero que você sacrifique o seu filho por mim. Abraão, então, sobe numa montanha, no monte alto, vai lá sacrificar o seu filho, e quando ele levanta, então, o cutelo, o seu filho já amarrado, ele vai matar o seu filho. Gênesis 22, de 12 a 14, diz assim: então disse, um anjo apareceu e disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Que passagem linda! Abraão está pronto para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. E quando ele vai executar o seu filho, o anjo dá um brado, dá um grito e diz: não faça isso, não mate o seu filho. Abraão, você foi aprovado. Eu vi que você não ia negar a mim o seu próprio filho. E então ele olha para o lado, ele vê um carneiro preso pelos seus chifres, ele pega aquele carneiro e, ao invés de matar o seu filho, ele mata o carneiro. Ou seja, Deus providenciou, no lugar de Isaque, morreu um cordeiro. Louvado seja Deus! Você sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era para você morrer pelos seus pecados, era para eu morrer por causa dos meus pecados, mas porque Deus tem um grande amor por mim e por você, ele preferiu matar o seu próprio filho, que tem o poder divino de ressuscitar. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, mas essa foi a solução que Deus deu. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus morreu por mim e por você, morreu no meu lugar e no seu lugar. Continua a história vem, e aproximadamente em 1440 a.C., Deus fala com Moisés. Moisés foi o maior, ou um dos maiores profetas do povo judeu. Abriu o Mar Vermelho, livrou o povo da escravidão, foi um grandioso profeta. E em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 15, Deus fala através da boca de Moisés o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ou seja, Moisés está dizendo: Deus vai levantar um profeta no meio de vocês, do povo de Israel. A ele ouvireis. Mais uma promessa de que haveria uma pessoa, haveria um profeta, haveria alguém que seria tão importante quanto Moisés, e até mais importante do que ele, E embora o povo teve dificuldade de ouvir a Moisés, o povo ouviria esse grande profeta. A história desenrola. Aproximadamente no ano 1000 a.C., Deus fala com Davi, o rei Davi, que foi o maior rei da nação de Israel até hoje, Tem aquela estrela de Davi, todo mundo conhece. Davi foi um grande rei, venceu grandes batalhas, escreveu a maioria dos salmos, foi um grande homem de Deus. E Deus fala com Davi o seguinte, o rei Davi, está em 2 Samuel 7,14.
a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Deus faz uma aliança com Davi e promete a ele: Davi, o seu reinado será eterno, o seu reinado não terá fim. Ou seja, um dos seus descendentes vai se assentar no seu trono e esse descendente vai reinar para sempre. Eu espero que você esteja acompanhando a linha de raciocínio da palavra. Deus fala com a serpente, Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés, Deus fala com Davi. E a última profecia que eu quero mostrar para vocês do Antigo Testamento está no livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Talvez a profecia mais famosa sobre Jesus Cristo, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso foi dito 700 anos antes de Cristo, aproximadamente. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós sabemos que essa profecia, assim como a profecia que foi dada a Davi, ela se cumpriu em parte. Mas há uma segunda parte, essa parte para sempre não se cumpriu ainda. Nós estamos aguardando essa profecia, né? O cumprimento dela vai acontecer quando Jesus voltar na sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus foi como Cordeiro de Deus, né? Como ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, mas morreu pelos nossos pecados. Porém, a segunda vinda virá como leão da tribo de Judá, virá como rei e reinará com cetro de justiça. Mas isso é uma história para outro dia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, nós vemos, né, na linha do tempo, determinados pontos-chave, determinadas profecias que diziam que haveria essa pessoa que nasceria e que seria um grande marco que faria toda a diferença. E então vem a plenitude dos tempos, Jesus nasce. Celebramos o Natal até hoje, Jesus nasce, Jesus vive, Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Né? Como disse o apóstolo Paulo aqui, na plenitude vindo a plenitude dos tempos, o tempo perfeito chegou. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, um ser divino, um ser eterno, ele nasceu da mulher. Ele entra na nossa existência como todos os homens entram. E ele nasceu sob a lei, debaixo da lei de Deus. E ele cumpriu toda a lei de Deus. Segundo ponto, versículo 5 diz assim: para que ele fez tudo isso? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, cultural. Remir significa comprar. Nesse contexto significa comprar. No mundo antigo, até os dias do apóstolo Paulo, havia uma escravidão. Só que a escravidão é muito diferente da escravidão do século XIV, do século XV, do século XVI e do século XVII que nós conhecemos. A escravidão do século XIV ao século XVI, XVII, é uma escravidão baseada na raça. Uma raça que se julga superior
oprime uma raça que eles julgam ser inferior. E foi uma escravidão horrorosa, horrível, extremamente abusiva, extremamente nojenta e horrorosa, que a Bíblia condena veementemente. Mas no mundo antigo havia a escravidão totalmente diferente dessa escravidão. Por exemplo, se um homem devia dinheiro a outro homem e não tinha como pagar, ele se tornava escravo desse homem até que a dívida fosse paga. Então era uma forma de pagar dívida. Outro caso que acontecia a escravidão, só para a gente entender um pouco a questão cultural, quando um povo vencia outro povo, né? Então eu poderia, como vencedor, eu poderia matar esse povo, porque eu venci através da guerra, ou eu poderia dizer o seguinte: olha, eu não vou te matar, mas você me deve a sua vida, então você vai trabalhar, eu vou deixar você viver, você vai trabalhar, você vai produzir, né? E você vai trabalhar para mim, você vai ser meu escravo. E esse tipo de escravo, ele ficava extremamente grato ao seu senhor por ter poupado a sua vida. E ele trabalhava na agricultura, ele trabalhava na pecuária, né, com alegria. Puxa, esse homem poupou a minha vida. E quando havia uma outra guerra, que esse soldado vencedor ia para a guerra, esse escravo, que também era um guerreiro, ele ia na guerra como guarda-costa desse homem que o venceu e se tornou senhor dele. Então eles iam para a guerra. Imagina, eu sou de um exército que venceu um outro exército. Então, ao invés de matar 5 homens, eu disse para eles: olha, eu vou deixar vocês viverem, vocês vão trabalhar ali para mim na minha fazenda. Então eles trabalhavam com alegria. Teve uma outra guerra, esses 5 homens vão junto comigo para a guerra, mas eles vão na minha frente no campo de batalha, porque eles devem a vida deles a mim. É uma relação muito bonita, uma relação de honra, uma coisa que não existe nos nossos dias mais, né? Mas enfim, voltando aqui para o contexto da palavra de Deus, muitos desses escravos no mundo antigo, eles poderiam comprar a sua liberdade ou eles poderiam ser promovidos pelo seu próprio senhor, né? Eles poderiam ser, por exemplo, um homem tem alguns escravos e um desses escravos, né, que nada mais nesse contexto, o escravo ele é um trabalhador, tá? Não tinha aquela questão abusiva, absurda desses séculos mais próximos de nós. Então esse trabalhador está trabalhando, está se dedicando, e o senhor, o dono dele, o senhor dele, puxa, esse escravo é dedicado, é zeloso, é inteligente, é competente, é capaz. Eu não tenho filho, eu não tenho ninguém para herdar as minhas posses, então eu vou adotar esse escravo. Então esse senhor trazia esse escravo diante de uma assembleia e dizia: a partir de hoje ele não é mais o meu escravo, a partir de hoje ele é o meu herdeiro, ele responde por todas as minhas posses, ele responde por todos os meus negócios. E esse escravo então, ele recebia um status, agora já não é mais escravo, ele foi adotado, ele recebeu a adoção, agora ele foi promovido, né? E o que Paulo está dizendo nesse texto, ele está fazendo essa comparação. Jesus veio na plenitude dos tempos para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Então nós podemos ler esse texto da seguinte forma, né? Que ele veio para comprar os que eram escravos da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Olha que interessante, né? Então Jesus, ele nasceu debaixo da lei, ele nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, mas ele cumpriu toda a lei de forma perfeita.
Ele cumpriu toda a lei sem pecado algum. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele ressuscita ao terceiro dia, ou seja, a ressurreição de Jesus representa a aprovação de Deus. Deus aprovou o sacrifício de Jesus. Deus aprovou. E agora, o que acontece? Jesus Cristo nos compra a mim, compra você e compra todos os homens que estavam debaixo da escravidão do pecado, da escravidão da lei, e ele nos torna livres dessa escravidão. E agora você e eu somos filhos de Deus, né? Quem eram os escravos da lei? Só para a gente entender. Toda a humanidade. A palavra de Deus é clara, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então todos os homens mereciam a morte. Quem que comprou? O próprio Deus comprou. Qual foi o preço? A vida do seu filho. O sangue de Jesus foi o preço que Deus pagou. Lembra da história de Abraão? Lembra da substituição? Louvado seja o nome do Senhor. 4. Quem foi o beneficiado? Todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você entende que você é um pecador, se você entende que não há nada em você que possa merecer a salvação, que possa comprar, não há nada que você possa fazer nem para merecer e nem para comprar um relacionamento com Deus, mas você entende que Jesus, ele tomou o seu lugar, ele morreu na cruz pelos seus pecados para te salvar, para te remir, para te comprar, para que você deixasse de ser escravo do pecado e se tornasse um filho de Deus. Se você entende isso, se você se arrepende dos seus pecados, você então está apto para entrar no reino de Deus e para receber essa bênção chamada adoção que o apóstolo Paulo está falando. Leia comigo 2 Coríntios 5, 21. Olha que texto maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, era para o Dalton morrer naquela cruz. O Dalton é pecador. O Dalton está ou estava em rebelião contra Deus. Mas Jesus disse não mate o Dalton. Eu vou morrer em lugar do Dalton. E eu quero que a minha justiça seja colocada sobre ele. O fato de eu não haver pecado, eu quero trocar, eu quero tomar o pecado do Dalton sobre mim. E eu quero colocar a minha justiça sobre ele. Foi isso que Jesus fez por todos nós, por mim e por você. Por isso, se você entendeu, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você nunca tinha entendido dessa forma, mas uma luzinha acendeu no seu espírito e você disse, eu entendi. Então é isso. Se você entendeu e você quer receber esse espírito de adoção, você quer deixar a sua vida de pecado e você quer receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Vamos orar juntos? Pai, eu confesso que eu sou um pecador. Eu entendi que eu estava escravo debaixo da lei, debaixo do pecado, e que os pecados que eu cometi até esse momento não é porque eu quis cometer, mas porque eu sou um escravo do pecado e o pecado que está em mim é mais forte do que eu. Por isso eu peco. Mas eu me arrependo nessa manhã. Eu entendi
esta palavra. E eu peço, Senhor Jesus, que o sangue que o Senhor derramou naquela cruz seja o pagamento também pelos meus pecados. Eu quero me unir a essa família espiritual que é salva, que foi remida, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, me recebe na sua família. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Em nome do teu Filho Jesus eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração de todo o coração, seja bem-vindo. Procure uma igreja, vá num lugar onde a palavra de Deus é pregada. Procure batizar-se nas águas, procure entender mais dessa palavra e caminhar em novidade de vida. Porque a palavra de Deus também diz que se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a palavra, ponto 3, que são os versículos 6 e 7 de Gálatas capítulo 4, diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, não és mais escravo, porém filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Essa é a conclusão. Veio a plenitude dos tempos, Jesus vem ao mundo. Para quê? Para nos comprar, nos libertar da escravidão. E agora, libertos da escravidão, já não somos mais servos, já não somos mais escravos, já não temos nenhuma obrigação com o pecado. A nossa obrigação agora é com Deus, é com a justiça, porque já agora somos filhos, não somos mais escravos. E se somos filhos, recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão na língua hebraica que significa papaizinho, pai querido, é uma expressão de intimidade. Ah, meu papai, agora eu não sou mais escravo, agora eu sou filho, agora eu sou herdeiro. Olha o que diz Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. As pessoas dizem, né? Eu também sou filho de Deus. Será? Será que do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, todos são filhos de Deus? Romanos 8,14 está dizendo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só um filho de verdade que entende o que significa o reino de Deus, a justiça de Deus e tudo o que está incluso neste pacote chamado reino de Deus, pode realmente dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E continua o texto, de Gálatas. Se és filho, és também herdeiro. Somos herdeiros de Deus em Cristo. E o que é que nós vamos herdar? Nós vamos herdar
todas as coisas. Nós vamos herdar a vida eterna, nós vamos herdar o planeta Terra, todos os planetas, todo o universo e tudo mais que Deus criou que nós nem conhecemos. Olha o que diz Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é nosso Pai, quem será contra nós? Como uma criança, né? Que diz, eu vou chamar o meu pai, quando se sente ameaçada. E se Deus é por nós, se Deus é o nosso Pai, quem será contra nós? Aquele, se referindo a Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho, Jesus, não poupou seu próprio Filho Jesus, antes o entregou por todos nós. Todos nós, entenda, todos esses que receberam o Espírito de adoção, todos esses que se deixaram comprar pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vamos ler de novo. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é herdeiro, ele é o verdadeiro herdeiro de Deus. Mas você e eu somos co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Querido, que nesse Natal você possa celebrar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo junto com a sua família. Que você se lembre dele. Que ao trocar os presentes, que ao ter a ceia de Natal, que ao comer aquela comida maravilhosa, gostosa, que a gente fica esperando o ano inteiro para comer ela, você se lembre, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus me comprou, eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou filho de Deus. Que você se lembre disso, que você fale sobre isso com os seus familiares, com os seus amigos, que você compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, para que elas também tenham a mesma oportunidade que você e eu tivemos de recebermos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Aleluia, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Natal, querido. Feliz Natal, querida. Que Deus te abençoe e que você tenha um final de ano maravilhoso, em nome do Senhor Jesus.